Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? E aí, vamos lá? Vamos começar mais uma aula? Então, aproveita, pega o livro para a gente poder continuar aí a nossa aula. Então, agora nós vamos dar seguimento aí ao nosso assunto, que são recursos energéticos, mas hoje nós vamos fazer aí os exercícios, até com uma forma de revisão já, né? Pra gente deixar tudo organizadinho, bonitinho, para quando chegar a nossa avaliação, tá tudo organizado pra gente estudar, tá bom? Melhor para revisar, né? E aí, nós vamos pegar aí no nosso livro 3, página 242, correção dos exercícios. E aí, no primeiro exercício, ele pergunta: podemos dizer que o nosso país é autossuficiente quando falamos de energia? Por quê? Né? E aí, né, a resposta é não, porque assim, o Brasil ele possui realmente um grande território, né? Então assim, ele tem realmente muitas reservas de recursos naturais, principalmente utilizados para a produção de energia, mas elas muitas vezes não são suficientes para essa produção. Então assim, ainda é necessário importar, ou seja, ainda é preciso comprar alguns recursos, como por exemplo o carvão mineral, porque o Brasil não tem tantas reservas de carvão mineral, então ainda é preciso comprar. O urânio, a gente também não tem tanta reserva de urânio no nosso território, o gás natural, tá? Então assim, não é que o Brasil não tenha, mas ele ainda precisa, porque a demanda dele, a necessidade é bem maior do que a reserva, tá? Então, por isso, o Brasil ele ainda não é autossuficiente, assim como vários outros países. Então, ele ainda assim precisa comprar de outros países, tá bom? Então, assim, o Brasil, ele vende muito, né, recurso, como ele ainda precisa comprar alguns, tá bom? Então, por isso que o Brasil ele não é autossuficiente dentro de uma produção energética. Então, vamos seguindo aqui para a número 2. A número 2, ele pede para a gente completar a ilustração com as informações que estão faltando. Bem, mas essa imagem aqui, a gente consegue completar, tá? Eu não vou conseguir colocar aqui os nomes, mas eu vou falar. Mas se vocês abrirem na página 231, tem exatamente o mesmo esqueminha com todas as nomenclaturas, tá bom? Então, vamos lá. Vou acompanhar aqui vocês. No número 1, aqui nós vamos colocar o bagaço da cana, é utilizado para aquecer a caldeira. Aqui ao lado, o forno, né, indicando que esse bagaço da cana é justamente colocado aqui para gerar essa combustão, para aquecer. Aqui é a água em ebulição, então bota água em ebulição. Aqui em cima, caldeira, né, isso tudo aqui é a caldeira, né, que tá pegando todo esse vapor produzido aqui dessa água em ebulição, que vai ser conduzida aqui pelos canos, tá? Então aqui, ó, tem uma válvula, tá, que vai liberar essa saída desse vapor. Então aqui vocês colocam válvula. E aqui, ó, tubulação, que aí tem toda essa tubulação que tá trazendo esse vapor da caldeira para a turbina. Então aqui vocês escrevam turbina, tá? Aqui em cima nessa linhazinha, turbina. Então esse vapor ele vai passando e vai movimentando essa turbina, que aí vai movimentar aqui o que? O gerador. Então é ele que vai produzir aqui essa energia. E aqui, ó, nós vamos colocar eletroímã, tá? Que vai ser responsável aqui também por essa produção de energia, tá bom? E aí, nós completamos. Então, se você quiser ir um pouquinho mais detalhado, com mais calma, então abre na página 231 e pega com mais detalhes, dá para você ir acompanhando melhor, tá bom? Então, fechamos aqui o número 2. Então, partiremos agora para o número 3, que aí ele pergunta, né, o que são recursos energéticos renováveis? Então, vamos lá. Então, quem são eles, né? São
recursos que estão na natureza, recursos naturais que a gente utiliza para a produção de energia, não só para produção, o foco aqui é na produção de energia, são utilizados para a produção de energia e que eles não se esgotam. Por dois motivos, ou porque ele está presente realmente, ele é constante na natureza, como a água, o sol e também o vento, né, tá ali, tá acontecendo, então basta a gente aproveitar, ou então porque eles podem ser produzidos, né, então eu dei dois exemplos aqui, o bagaço da cana e o coco verde, né, então o que acontece? A gente pode pegar, né, uma área e corrigir o solo, plantar mais cana de açúcar. Então, enquanto a gente for realmente produzindo a cana de açúcar, a gente vai ter esse recurso energético. Por isso ele é renovável, porque ele se renova, tá? Então, tem essa ideia de não acabar. Então, por isso ele vai se renovar, tá bom? Então, fechamos aqui o número 3 e vamos para 4, que já tá aqui, ó. O que é biomassa e quais materiais o Brasil utiliza para produzir a biomassa? Então, vamos lá. Então, a gente pode definir a biomassa, né, como toda matéria orgânica, né, então aquilo que foi vivo, né, em algum momento e que possa entrar em combustão, que possa ser queimado, gerar calor, né? Então, a gente tem aí... por exemplo, dentro dessa produção, né, que eu falei de animal ou vegetal, porque ela pode ter essas duas origens, tá? Vegetal, quando por exemplo, a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar. Animal, né, enfim, deixa eu ver um bom exemplo, assim. Existem alguns lugares que eles estão usando muito... Por exemplo, eles recolhem, né, o esterco de algum curral, alguma coisa assim, porque gera aquele gás e canalizam esse gás para poder entrar ali em combustão, tá bom? Então, para vocês entenderem aí como essa parte animal também pode entrar. O Brasil utiliza principalmente, né, a cana-de-açúcar, que é o bagaço da cana, é o mais utilizado, e em porções menores, tá? Casca de coco verde, casca de cupuaçu e carnaúba, tá bom? Que são bem típicos aí da região brasileira. Então, fechamos aí o que é a nossa biomassa e qual que o Brasil mais produz. Seguimos para o número 5. A número 5, que já vamos ir para a página 243, né, bem ao lado, e temos uma questão de múltipla escolha. E pede para a gente assinalar com um X a alternativa que apresenta a fonte energética renovável mais usada no Brasil. Então, vamos lá. Letra A, o vento. B, urânio. C, água dos rios. D, carvão vegetal. Ou E, petróleo. Então, qual será, hein? Bem, o urânio e o petróleo não, né? O urânio e o petróleo são não renováveis. Então, já estão descartados. Carvão vegetal, apesar do brasileiro gostar muito de churrasco, não é isso que a gente utiliza para produzir muita energia, não. E sim, água dos rios, né? O Brasil ele é rico em produção hidrelétrica, então a base, né, de rios, de água, tá bom? Então, número 5, letra C, água dos rios. E aí, vamos seguindo aqui para o número 6, que ele pergunta pra gente: esse tipo de fonte de energia exige altos investimentos e apresenta problemas em relação à destinação do lixo que é produzido. No Brasil, as únicas usinas estão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. De qual matéria-prima se trata? Então, gente, com certeza estamos falando aí da matéria prima, como é que eu vou dizer? Nuclear, né? Então aqui a gente pode falar basicamente de quem? Urânio, né? Que é uma fonte nuclear, deixa eu colocar aqui também, uma fonte nuclear, tá bom? E que gera realmente esse problema do lixo, do lixo tóxico, né? Que vai realmente ser um grande contaminante, não pode ser descartado de qualquer forma. Então, eu diria que até uma das partes que realmente impacta aí na produção da energia nuclear
é realmente o destino do lixo, porque tem que ter lugares bem preparados para receber, porque esse resíduo, se ele entrar em contato, né, com o nosso organismo vivo, ele pode gerar uma série de problemas, inclusive doenças, tá? Então, o urânio, ele é utilizado para produção através da energia nuclear, tá bom? Aqui no Brasil, basicamente, por enquanto, só em Angra dos Reis nós temos essa produção de energia, tá? Então, bem pertinho aqui da gente, mas temos sim esse tipo de produção. Finalizamos o número 6 e aí vamos dar seguimento, vamos para o número 7. O número 7, ele pede pra gente, né? Cite o nome das fontes energéticas que são mais usadas no Brasil. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Sem dúvida, né? Nós temos aí a água. Eita, não foi. Agora acho que vai, hein? Temos aí a água dos rios. Temos também, né? Petróleo e seus derivados. Então, gás natural, carvão mineral e urânio, tá? Então, fecha aí que são as fontes energéticas mais utilizadas aqui no Brasil, tá bom? Então, botei mais ou menos na ordem que a gente utiliza, né? Mais utiliza. E aí estão todos os seus produtos, ou melhor, as fontes energéticas mais utilizadas aqui no Brasil. No número 8, ele pergunta pra gente: observe o mapa da página 239, que apresenta a localização do pré-sal. Na sequência, escreva o nome das bacias onde se localiza a reserva de pré-sal. Então, são elas. Então, vamos lá. São elas, né? A Bacia de Santos, que fica ali próximo ao litoral de São Paulo, melhor, no litoral de São Paulo. A Bacia de Campos, que fica aqui no litoral do Rio de Janeiro. E a Bacia do Espírito Santo, que, óbvio, fica ali no litoral do Espírito Santo, tá bom? Então, são essas aí as bacias onde nós temos a reserva de pré-sal, tá bom? Então, nós temos ali essa reserva petrolífera, tá bom? E aí, na nossa sequência, número 9. As características de nosso país propiciam a instalação de parques eólicos. Contudo, esses parques não estão distribuídos por todo o território. Onde os parques eólicos brasileiros se concentram e em qual região do país aparecem mais? Então, vamos lá. Toda essa faixa litorânea, né? Então, todo o litoral brasileiro, nós temos aí uma boa propensão à produção de energia eólica, principalmente pela frequência dos ventos e a intensidade com que eles chegam, tá? Mas, sem dúvidas, a região que se destaca é a Nordeste. Tem ali realmente muito vento naquela região, uma velocidade boa e constante. Tem a própria questão do relevo que ajuda, né? E também temos aí a liderança do estado do Rio Grande do Norte. Então, dentro da região Nordeste, o Rio Grande do Norte, sem dúvidas, é o estado com a maior produção de energia eólica, que, aliás, nos últimos dias alcançou aí realmente os maiores picos de produção energética aí à base do vento, tá? Então, tem se destacado bastante a produção, principalmente nessa região, tá bom? E aí, fechamos aqui os nossos exercícios, tá bom? E aí, espero que vocês tenham gostado. Coloquem tudo em dia no livro de vocês, tá bom? Quem não tá com o livro pode ir organizando no caderno. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Um bom estudo para vocês, um beijo e até a próxima aula.